Queridos, vamos ler a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Eu quero ler com você do versículo de número 3 ao versículo de número 10. Abra sua Bíblia, Evangelho conforme Mateus nos escreveu. Nós leremos, queridos, o capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 10. No texto da palavra do Senhor, as bem-aventuranças, trecho do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, dos versículos 3 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse é o texto, queridos, da palavra do Senhor, em que nós conhecemos como as bem-aventuranças, e nós temos trabalhado as bem-aventuranças durante o nosso tempo de escola dominical, porque nós estamos aí falando sobre o Sermão do Monte, né? O sermão em que Jesus deu, ou o ensinamento que Jesus passou aos seus discípulos. Aproveitando aqui para dar bom dia aí para Márcia, para o Luiz Antônio, que entraram agora, né? Deus abençoe, irmãos. Que o Senhor nos abençoe durante esse tempo de escola dominical. E essa realidade, queridos, das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, nós nunca podemos perder de vista que é o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos. O Senhor Jesus não está dando ao mundo um código de ética, o Senhor Jesus não está dando ao mundo uma vida moral ou moralista para vivermos, mas o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos o que é a vida do reino. Né? Então o Senhor não está nos dando aqui um código de ética, deveres que nós devemos cumprir, né? Coisas que nós devemos realizar para então pertencermos ao reino. A aula passada nós falamos isso com muita clareza quando nós dissemos, irmãos, que as bem-aventuranças elas dizem como nós precisamos viver ou as características que nós devemos manifestar, mas ainda assim Jesus em nenhum momento exige essas características de nós, porque ele sabe que nós somos incapazes de termos essas características por nós mesmos. Então é diante dessa realidade que nós estamos. Não é um texto moral, não é um texto ético, tá? Onde nós poderíamos pegar o Sermão do Monte, imprimir ele, distribuir na nossa sociedade, exigindo que as pessoas vivam desta forma, porque o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos. Agora, diante dessa realidade, queridos, nós somos colocados diante da segunda bem-aventurança, em que o Senhor Jesus diz com muita clareza: bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Abençoados são os que choram. Agora que eu estou vendo que no meu slide faltou ali os que choram, né? Não são abençoados, abençoados são os choram. Eu poderia colocar abençoados são os chorões, né? Mas abençoados são aqueles que choram, tem um significado muito grande para o texto que nós vamos estudar, tá? Queridos, nós vivemos hoje numa... Opa, tô vendo aqui o Anderson, a Zuleide, Deus abençoe, que Deus derrame de graça sobre vocês também, né? Que bom que vocês estão aqui conosco. Então nós estamos, queridos, falando a respeito dessa segunda bem-aventurança,
E essa segunda bem-aventurança, ela é muito importante para os tempos que nós vivemos. Todas as outras são, obviamente, mas essa especificamente, ela parece trazer para nós uma ideia equivocada. Porque não é possível que Jesus diga que aqueles que choram são abençoados, aqueles que choram são bem-aventurados. Mas isso acontece, queridos, porque nós vivemos numa cultura que é a cultura do entretenimento. Nós vivemos numa sociedade que é viciada em prazer. Nunca se falou tanto a respeito do prazer, a respeito do lazer, a respeito do entretenimento, e nunca a humanidade investiu tanto nisso. Na realidade do século XX, final do século XX, início do século XXI. Nós nunca falamos tanto a respeito dessa realidade, queridos, de sentirmos prazer, da necessidade de nos entretermos, de nos divertirmos. Nunca se falou tanto em trabalhar de forma prazerosa. Se você for perguntar, talvez para os seus pais ou talvez para os seus avós, eles nunca vão falar do trabalho como algo prazeroso. Eles vão falar, lógico, do senso de dever, eles vão falar, lógico, com toda certeza, da responsabilidade do trabalho, da importância do trabalho, mas eles não vão falar, talvez eles falem do prazer que é executar, ter uma vocação, mas eles nunca iriam falar de um prazer que é trabalhar. Essa ideia de que nós temos que obter prazer no trabalho também é um conceito mais moderno, é algo que nós sentimos necessidade. Agora, tem até uma frase que eu estou tentando lembrar agora, se os irmãos puderem me ajudar aí, que como é que é? Tenha prazer naquilo que você faz e o seu trabalho sempre será prazeroso, alguma coisa assim, eu não lembro, né? O pessoal que gosta de estudar e pesquisar sobre essas coisas, né? Se você puder escrever aí no chat para mim, me ajudar a lembrar dessa frase, mas é alguma coisa assim, no sentido de sentir prazer no trabalho, né? Bom dia, Quelita, Deus abençoe. Então, essa perspectiva, né, vem para nós porque nós vivemos nessa sociedade que é viciada em prazer. E em contrapartida, por causa disso, por causa dessa necessidade do prazer, do entretenimento, esse vício, na verdade, no prazer e no entretenimento, nós falamos de algo, quando nós olhamos para a tristeza, por exemplo, parece que a tristeza é pecado, entendeu? De tão viciado que nós estamos, de tão viciados que nós estamos no prazer e no entretenimento. A tristeza é para alguns sinônimo de pecado. Parece que quando nós estamos tristes é porque tem alguma coisa necessariamente, ou porque necessariamente tem alguma coisa errada, né? Peraí, irmãos, que tem alguém me mandando uma mensagem sobre o nosso estudo aqui hoje. Né? O Diácono Erlen tá mandando uma questão de sentir satisfação no trabalho. Ó, Presbítero Norton lembrou aqui, ó, o que é a frase que eu estava querendo. Era exatamente isso. Ó, o que ele fala. Ó, se você gosta do que faz, nunca vai ter que trabalhar na vida. É mais ou menos isso daí. Né? Se você tem prazer naquilo que você faz, você nunca vai ter que trabalhar na vida. É mais ou menos isso. E daí, em contrapartida, por causa desse nosso vício, ou do vício da nossa sociedade em entretenimento e prazer, quando nós estamos tristes, então parece que tem alguma coisa que está errado, que nós não deveríamos estar tristes. Isso é muito perceptível na vida da igreja, queridos, quando nós vemos um irmão passar por um tempo de luta tremendo, por uma dor terrível, e tudo o que nós queremos é tirar essa pessoa do luto, da dor e da tristeza. Não é verdade? Nós fazemos de tudo para fazer com que aquela pessoa não se sinta triste. A Catiane lembrou exatamente a frase, né? O presbítero Norton trouxe a ideia, a Catiane lembrou a frase, ó. Trabalhe com o que gosta e não terá que trabalhar nem um dia sequer. Né? É isso aí.
Então, a perspectiva, queridos, é que quando nós olhamos, e a partir daí, né, que quando nós olhamos para alguém que está triste, que está sofrendo na igreja, nós queremos fazer de tudo para que essa pessoa não se sinta triste, não é verdade? Então a gente tenta aliviar o sofrimento, então a gente tenta levar a pessoa para sair, então a gente convida para ir lá em casa, tomar um café, comer uma pizza, alguma coisa. A gente faz de tudo para tirar essa pessoa da tristeza. Só que nós nos esquecemos, queridos, que a verdadeira vida cristã, ela se manifesta também na tristeza. Não é porque estamos tristes que tem algo necessariamente errado conosco. Ao contrário, a vida cristã também fala de uma tristeza, tá? A vida cristã se manifesta no riso, ou com o riso, com o prazer, com a alegria, mas também com o choro, com a tristeza, com o lamento. A questão para nós, quando nós falamos de riso e de choro, é por que nós rimos? Por que nós nos alegramos? E por que nós choramos? Por que nós nos entristecemos? Lembre-se, na semana passada, ou nas semanas anteriores, eu enfatizei muito que as bem-aventuranças, elas não dizem respeito àquilo que são coisas naturais da vida. E por isso, e eu fiz questão de enfatizar isso na semana passada, porque não existe nenhuma bem-aventurança em ser pobre, mas há uma bem-aventurança em ser pobre de espírito. Né? A Lucilene está lembrando uma coisa importante a respeito da tristeza e a respeito da alegria, ou do choro e do riso. Né? Tudo tem o seu tempo determinado, inclusive a tristeza e o luto. É exato. Né? Às vezes nós ficamos tão assim ansiosos porque alguém perto de nós está passando por um tempo de intensa tristeza que a gente quer tirar logo essa pessoa da tristeza. E às vezes, queridos, nós estamos aí trabalhando contra Deus, porque Deus também usa a nossa tristeza, o nosso lamento e o nosso choro para nos tratar. Mas lembrando aí, queridos, o que nós estávamos falando nas semanas anteriores é que o Senhor que o Senhor Jesus não está falando, quando ele fala das bem-aventuranças, de realidades naturais da vida. Então não são bem-aventurados aqueles que são pobres, são bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Jesus está falando de realidades espirituais. E isso é verdade a respeito do texto da segunda bem-aventurança também. Bem-aventurados são os que choram. Abençoados são os que choram. Porque quando Jesus fala isso, queridos, ele não está falando para nós que bem-aventurados são aqueles que choram por causa das dificuldades da vida. Não é isso que Jesus está falando. Chorar por causa das dificuldades da vida, todas as pessoas no mundo são capazes de chorar. Se você tem vivido uma dificuldade financeira, você chora. Se você tem vivido uma enfermidade que se prolonga tanto na sua vida ou na vida dos seus familiares, você chora. Se você tem vivido uma dificuldade relacional, você chora. Todas as pessoas... Agora, não são só os crentes que fazem isso. Os não cristãos também fazem. Aqueles que não creem em Jesus também choram por causa da dor, do luto e das tristezas e das dificuldades da vida. Então Jesus não está falando que são bem-aventurados aqueles que choram por causa das tristezas da vida. Não é isso, tá? Das dificuldades da vida. Mas Jesus também não está dizendo que nós somos abençoados ou que nós somos bem-aventurados porque nós choramos em si. Né? Então eu encontrei alguns comentaristas enquanto eu estudava para essa escola dominical que falavam assim que os chorões são abençoados. E eu fiz questão de não dizer que nós somos bem-aventurados por sermos chorões. Não. O que Jesus está dizendo aqui é que nós somos abençoados não porque choramos, mas nós somos abençoados
por causa do consolo que tem aqueles que choram. Deu para entender? A razão da bem-aventurança não é o chorar, mas a razão da bem-aventurança é por causa da certeza do consolo da parte de Deus. Não porque você está chorando, mas porque você tem plena convicção da certeza do consolo de Deus. Queridos, quando nós falamos aí na semana passada, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, nós falamos que, como consequência da queda, o pecado está em nós. Não apenas nós somos suscetíveis ao pecado, mas o pecado agora está em nós. Pastor Patrick, no sermão da semana passada, na pregação da semana passada, pregando no texto de Romanos capítulo 7, falou a respeito dessa realidade do pecado. E ele falou com muita profundidade, porque em algum momento ele disse que quando nós pecamos, nós estamos apenas expressando algo que nós somos. O pecado está em nós. Então, quando nós olhamos para essa realidade da queda, nós estamos falando de algo que nós somos, é aquilo que está em nós, e não apenas algo que nós praticamos. Aquilo que nós praticamos é um resultado daquilo que nós somos. Eu gosto de exemplificar isso de maneira bem simples, né? Ou bem simplória até para você entender. Vamos supor aí, né, daqui a pouco eu faço aniversário de casamento, daqui menos de um mês, né, eu faço aniversário de casamento. Eu e a Marion vamos fazer 11 anos de casado. E no dia do nosso aniversário de casamento, então eu chego em casa com um buquê de flores, né, para presentear minha esposa e para lembrar aí do nosso aniversário de casamento. E aí alguém poderia falar assim, nossa, olha como o pastor é uma pessoa romântica, né? Ele deu um buquê de flores para a esposa e etc, né? Agora, a Marion que me conhece sabe que eu sou muito pouco romântico, né? É para não dizer quase nada romântico, né? Eu não sou uma pessoa assim muito cheia de romantismo e etc, eu não sou assim. Agora, dar esse buquê de flores para minha esposa jamais vai me fazer uma pessoa romântica. No entanto, aqueles que são românticos normalmente presenteiam as suas esposas com um buquê de flores, ou então com uma rosa, né? O buquê tá muito caro, né? Então é melhor dar uma florzinha só, tá bom, né? Não precisa dar muita flor, não. Né? Eu, por exemplo, tenho rinite, sofro com muitas flores em casa e tudo mais, né? Ou seja, não é porque eu dei uma flor para minha esposa que eu me tornei romântico. No entanto, aquele que é romântico, ele dará flores para sua esposa. Vamos traduzir isso para aquilo que eu estou querendo exemplificar. Eu nunca me torno pecador por causa do pecado que eu cometo, mas ao contrário. Eu peco porque sou um pecador. Eu não sou romântico porque dei uma flor, mas porque sou romântico. Eu não me torno romântico porque dei uma flor, mas porque eu sou romântico, eu dou flores. Deu para entender? Então eu não peco, eu não sou pecador porque peco, mas eu peco porque sou pecador. Né? Ó, a Lucilene falando que a rinite é uma boa desculpa para eu não dar flores. Eu uso ela de vez em quando, Lucilene. Né? Não, é porque eu não sou romântico mesmo, né? Eu não sou uma pessoa romântica. Então, eu acabo não dando flores para minha esposa, ainda que eu ache que ela mereça todas as flores do mundo, né? Se eu pudesse, assim, dar. Toda essa realidade, queridos, nos expõe a quem nós somos. Né? Nós somos pecadores. Não apenas estamos suscetíveis ao pecado, mas nós somos pecadores. E na semana... o presbítero Luiz falando que eu sou pão duro. Eu sou um pouco mesmo, presbítero. Eu sou... Aqueles que são pobres de espírito, queridos, como nós vimos na semana passada,
é porque reconheceram essa falência espiritual em que vivem. Reconheceram que são pecadores. E essa falência é a própria pecaminosidade. Então, falando da primeira bem-aventurança, enquanto nós falamos a respeito de bem-aventurados são os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus, enquanto essa primeira bem-aventurança fala da consciência que nós temos do nosso estado de falência espiritual por causa da nossa pecaminosidade, essa segunda bem-aventurança demonstra o que nós sentimos quando percebemos essa condição. Então, enquanto a primeira bem-aventurança é uma compreensão intelectual, racional da nossa condição, a segunda é a reação emocional a respeito daquilo que nós somos, a respeito daquilo que nós vivemos, a respeito daquilo que nós praticamos. Enquanto nós temos consciência que nós somos pobres de espírito, a segunda bem-aventurança diz o que nós sentimos por sermos pobres de espírito. Lembra que na semana passada eu falei que as bem-aventuranças estão completamente conectadas? É impossível ter uma e não ter outra? É por causa disso, queridos. Quando nós temos a consciência que somos pobres de espírito, então nós choramos porque somos pobres de espírito. E é por isso, queridos, que existe sim uma tristeza do Evangelho. O chorar que Jesus menciona nessa segunda bem-aventurança, irmãos, é simplesmente percebermos quem nós somos e como é o mundo em que nós vivemos. Ou seja, chorar, de acordo com aquilo que Jesus expõe aqui, nada mais é do que realismo, irmãos. Realismo. É simplesmente olhar para a realidade daquilo que nós somos e para a realidade do mundo em que nós vivemos e chorar. A verdade é, queridos, que chorar é a única reação sensata e a única reação correta quando nós olhamos para a nossa condição e olhamos para a condição do mundo em que nós vivemos. Nós acabamos de passar aí 2 semanas terríveis, onde veio à baila, né? Se tornou notório aquilo que aconteceu com aquela menina de 10 anos. E eu acho que todo mundo que tem um pouquinho de sentimento no coração deve ter se emocionado com aquilo, com aquela história toda, né? E pensar naquela situação sem saída, né? Aparentemente sem saída e de uma dificuldade enorme. E todos nós acabamos nos comovendo com isso. Mas nós nos comovemos dia a dia, queridos, quando nós olhamos a realidade do mundo. O que acontece, queridos, é que às vezes nós, como cristãos, até mesmo nós na igreja, pensamos que o cristianismo nos coloca numa redoma ou numa bolha, ou então como diz a lenda, né, que os avestruzes fazem, né, aqui nós vamos enfiar a cabeça numa areia e a gente vai simplesmente ignorar o quão miserável, o quão difícil, o quão corrompido, e para usar uma palavra que nós estamos acostumados dentro da igreja presbiteriana, dentro da doutrina reformada, o quão depravado é o mundo em que nós vivemos. E aí, queridos, quando nós queremos ignorar, vivendo nessa redoma, enfiando a nossa cabeça na areia, né, para fingir que nós não vemos essa corrupção do mundo, essa miserabilidade do mundo, então a gente finge um sorriso bobo no rosto, né? Nós demonstramos um sorriso bobo no rosto para fingir que está tudo bem. E tem gente que olha para a vida assim, e até, quem sabe, muitos cristãos olham para a vida assim, tentando encarar tudo como se fosse uma grande piada, um grande entretenimento, um grande teatro. E agora, o que a Bíblia nos mostra, queridos, a Bíblia é muito mais realista a respeito da condição humana e a respeito da condição da sociedade, do mundo em que nós vivemos. A fé cristã aborda a vida, queridos, com um grande realismo.
Nós olhamos para as coisas como elas verdadeiramente são. Nós não podemos ignorar o mal, nós não devemos ignorar o sofrimento, porque a Bíblia não faz isso. Ao invés disso, o que a Bíblia nos instrui a ver, queridos, e perceber é reconhecer como nós somos, como o mundo é, e diante de toda essa maldade, toda essa corruptibilidade do mundo, diante de toda essa malignidade em que o mundo vive, quando nós vemos isso, percebemos como realmente as coisas são, então choramos. Choramos por causa do nosso pecado, choramos por causa dos nossos pecados e choramos por causa dos pecados do mundo. Quando você vê o mundo e a si mesmo como nós realmente somos, como as coisas realmente são, então você vai às profundezas do desespero, você se sente esmagado por esse fardo e é inevitável, então, queridos, que a gente chore. E a verdade, irmãos, é que se Cristo teve que morrer por causa dos meus pecados, e esses pecados que eu cometo, independente dos efeitos que eles produzem nos outros, independente dos efeitos que eles produzem em mim, se Cristo teve que morrer por causa dos meus pecados, então quem sofreu o maior efeito do meu pecado não sou eu, não são os outros que são afetados pelos meus pecados, mas o maior efeito foi em Jesus. Então eu não choro apenas por causa do meu pecado. Eu não choro apenas por causa dos pecados que eu cometo. Eu não choro apenas por causa dos pecados do mundo, mas eu também choro por causa dos efeitos que o pecado trouxeram, por causa do efeito que o pecado trouxe para Jesus. Eu choro porque os meus pecados mataram o meu Jesus. Eu choro o fato de que eu mesmo tenho pecado contra esse amor imenso, por causa desse amor gigante, eterno que Jesus demonstrou. E aí, queridos, eu não choro apenas os meus erros. Eu choro até os meus trapos imundos de moralidade pessoal. Eu choro porque nada pode anular o veneno contaminante do pecado que matou o meu Jesus. Todo outro tipo de tristeza que não essa vai produzir desespero, vai produzir morte, vai produzir ainda mais dor. Mas a tristeza do Evangelho que focaliza o meu choro em Deus. A tristeza do Evangelho que focaliza também a minha esperança no próprio Deus, a minha tristeza do Evangelho, o meu choro do Evangelho que focaliza o meu consolo no próprio Deus. Essa tristeza, queridos, é a tristeza que é consolada. Essa é a tristeza que traz bênção, ou que me torna um bem-aventurado, que me torna um abençoado por Deus. Porque essa é a tristeza do Evangelho. Nós choramos por causa do nosso pecado, da nossa malignidade, da nossa corrupção. Nós choramos porque os nossos pecados esse pecado se manifesta em outros pecados que nós cometemos. Nós choramos por causa da maldade do mundo, mas nós choramos também porque todas essas coisas mataram Jesus num ato de amor. E é diante dessa realidade, queridos, que nós somos introduzidos a esse pensamento da tristeza do Evangelho. A tristeza do Evangelho. Uma das grandes diferenças, queridos, que nós encontramos na palavra,
A respeito aí dessa ideia da tristeza do Evangelho, irmãos, é a realidade, a diferença que nós temos entre Judas e Pedro. Judas Iscariotes, que foi quem traiu o Senhor, e a diferença que nós temos a respeito de Pedro, né? Quando nós olhamos para Pedro. Eu quero te convidar para abrir esse texto, né? Mas aí também depende da sua agilidade em abrir o texto bíblico, né? Não se constranja se você não conseguir abrir o texto, né? Ou então, quem sabe aí, cada um aí na sua casa abre num desses textos, né? Mateus capítulo 27, do 3 ao 5, e nós vamos comparar esse trecho, né? Mateus 27, do 3 ao 5, com Mateus 26, 75 e João 21, do 1 ao 8. Eu vou ler esses textos, queridos. Se você não tiver condições de abrir aí agora rapidamente, não se preocupe, anota os textos, né? E quem sabe mais tarde você pode fazer essa leitura. Mas Mateus capítulo 27, do 3 ao 5, conta assim, ó. Beber uma aguinha para hidratar. Mateus 27, do 3 ao 5, diz assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Olha a reação de Judas ao perceber o que tinha feito. Judas se arrependeu, ou não dá para dizer que ele se arrependeu, mas ele sentiu remorso, reconheceu quem Jesus era, percebam, ele reconheceu quem Jesus era, né? Ou quem Jesus é. Ele diz: eu pequei, eu traí sangue inocente. Mas a reação dele ao seu remorso, não dá para dizer que ele não se sentiu triste. Ele com certeza se sentiu triste. No entanto, ele se retirou e se enforcou. Agora veja o que acontece com Pedro. Quando Pedro disse que acompanharia Jesus até a morte, se fosse preciso, Jesus traz um grande tratamento a essa arrogância, essa soberba, a essa impetuosidade de Pedro, quando ele fala assim: Pedro, ao contrário, antes do galo cantar 3 vezes, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E o que acontece é que, quando Jesus estava sendo acusado, e diante das acusações, as pessoas reunidas olhavam para Pedro e falavam assim: olha, você também estava com ele? Ele dizia: não conheço esse tal de Jesus, eu nem sei quem é, eu não sei do que se trata. Então vem esse texto de Mateus capítulo 26, versículo 75, que então o galo canta, logo depois dele negar Jesus 3 vezes. E o texto de Mateus capítulo 26, versículo 75 diz assim: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Perceba, a tristeza de Judas fez ele se retirar e se enforcar. A tristeza de Pedro fez ele chorar amargamente. Eu não posso dizer ou não dizer que Judas também chorou ou que ele não chorou, mas a verdade é que Judas manifestou sim uma tristeza. Uma tristeza tão intensa que ele foi lá e se enforcou. Pedro também manifestou uma tristeza tão intensa a ponto do evangelista Mateus demonstrar ou caracterizar ou adjetivar o choro de Pedro. Ele diz que Pedro chorou amargamente. Amargamente. E aí, queridos, nós temos a grande diferença do final da história de um e de outro. A Cris está
tá matando o meu estudo aqui, né? Ela chegou na conclusão final porque ela fala assim que a obra do Espírito Santo é o arrependimento e não o remorso. É isso mesmo, Cris. A obra do Espírito é o arrependimento, não o remorso, né? O que Judas sentiu foi remorso. E quando nós olhamos para o restante do relato aí de João, nós percebemos que o que Pedro sentiu foi arrependimento. Porque olha lá o que diz o texto de João. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, depois da ressurreição, tudo isso, tá? E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Você percebeu a reação de Pedro? Este era o primeiro encontro de Pedro depois da ressurreição com Cristo. Nesse primeiro encontro de Pedro, né, lógico, Jesus tinha aparecido de uma maneira mais geral e tudo mais, né? Mas neste encontro de Pedro com Jesus, quando Pedro vê que é Jesus, ele se atira ao mar, mas não para se matar, como fez Judas. Ele se atira ao mar para se encontrar com Jesus. Queridos, essa é a grande diferença entre a tristeza do Evangelho e qualquer outro tipo de tristeza. Em última análise, qualquer outro tipo de tristeza foge de Jesus. Nós corremos de Jesus quando nos deixamos dominar por qualquer outro tipo de tristeza. No entanto, a tristeza do Evangelho corre para Jesus. No caso de Pedro, nada, né? Até Jesus. A tristeza do mundo, a tristeza natural, a tristeza que muitas vezes tenta nos dominar, essa tristeza nos faz correr para longe de Jesus. Mas a tristeza do Evangelho nos faz correr para Jesus, em direção a Ele. E isso acontece, irmãos, porque uma delas olha para Jesus na cruz e se focaliza em quão terrível é o pecado que colocou Jesus naquela cruz. Mas a outra, ela se focaliza e vê o quão admirável é o amor que Jesus suportou por conta de tal sofrimento que trouxe o meu pecado. A cruz revela, queridos, o quão terrível é o meu pecado, mas ela também revela o quão seguro, o quão certo é o perdão. Quando eu vejo o horror do meu pecado, como Judas viu e Pedro viu também, eu sinto uma profunda tristeza. Mas quando eu olho para a cruz e percebo que ali Jesus pagou o preço desse meu pecado terrível, e eu corro para Jesus, então essa tristeza profunda agrada tanto a Deus quanto a mim mesmo, como um pecador iluminado pela graça, que tem os seus olhos abertos pela graça. E então eu vejo a cruz pelo que ela é. A cruz, ao mesmo tempo,
maldita, porque condenou porque matou o meu Senhor, mas a cruz, ao mesmo tempo, bendita, porque me trouxe perdão, porque me trouxe salvação. É verdade, queridos, que nós evangélicos temos a tendência de não levar muito a sério o pecado. Mas o motivo pelo qual nós não levamos muito a sério o pecado, queridos, não é porque nós valorizamos demais a graça, como alguns dizem. Inclusive, o grande pastor e teólogo John Stott disse no livro dele, comentando essa passagem, diz que nós evangélicos temos a tendência de valorizar demais a graça e por conta disso nós desvalorizamos a profundidade e a imensidão do terror do pecado. Mas eu não creio nisso. Eu não creio que nós desvalorizamos o pecado porque nós valorizamos demais a graça. Pelo contrário, é exatamente porque nós não entendemos a graça que nós não valorizamos muito, nós não choramos por causa do nosso pecado. Até que a verdade é, queridos, que até que nós nos sintamos completamente miseráveis, porque nós traspassamos o nosso Cristo, o nosso Jesus com o nosso pecado, nós não choramos realmente. Enquanto nós não percebemos o que o nosso pecado fez em Jesus, e nos sentimos miseráveis como nós realmente deveríamos nos sentir, apenas quando nós vemos a graça de Deus em atividade, na cruz e por meio da cruz. É assim que nós devemos nos sentir. Se nós entendêssemos verdadeiramente a graça, queridos, nós iríamos chorar por causa dos nossos pecados, mas nós também iríamos chorar por causa dos pecados dos outros, pelos pecados do mundo. E então, só então, nós correríamos para Jesus, na direção dele, para obtermos então ajuda, consolo e esperança. Essa é a tristeza do Evangelho, queridos. E aqui eu já falei bastante sobre isso, irmãos, mas eu também quero que a gente aprenda que nós também choramos por causa do pecado. Nós choramos por causa do pecado. E aqui, diferente das outras bem-aventuranças, queridos, que elas enfatizam muito mais o nosso ser, o nosso caráter, né? São pobres de espírito, são misericordiosos, são limpos de coração, têm sede e fome de justiça, manifestam muito mais o nosso caráter, aquilo que nós devemos ser. Essa bem-aventurança especificamente, ela nos dá uma noção de algo que nós deveríamos fazer continuamente. A palavra grega em questão, inclusive, ela nos demonstra isso, algo que nós deveríamos fazer continuamente, o tempo todo, não apenas uma vez na vida. Nós deveríamos chorar por causa do pecado continuamente. Mas por quê? Quais são os motivos que deveriam nos levar a chorar? O primeiro motivo, queridos, é que nós devemos chorar por causa da nossa própria pobreza espiritual. Né? Olha lá, nós vemos a nossa falência espiritual e por causa disso nós percebemos que estamos separados de Deus, e então nós passamos a chorar por causa dessa dimensão devastadora do pecado nas nossas vidas, uma dimensão que atinge a nossa alma, atinge as nossas palavras e atinge as nossas ações. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro lá em Romanos capítulo 3, do 10 ao 17, quando ele diz assim, ó, anota o texto aí, depois você abre lá, porque nós já estamos caminhando para o finalzinho da nossa aula, né, ou do nosso tempo, e não vai dar tempo de eu esperar você abrir. Romanos capítulo 3, do 10 ao 17, olha o que o apóstolo Paulo fala: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha lá o pecado que está na nossa alma. A pobreza espiritual da nossa alma. Mas o apóstolo Paulo continua.
Ele fala assim, ó, a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheio de maldição e de amargura. Ou seja, a pobreza espiritual das nossas palavras. E ele continua, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Ou seja, as nossas ações estão marcadas pela nossa falência espiritual. Mas não apenas isso, queridos, nós também choramos por causa dos nossos pecados, ou seja, não é apenas por causa do nosso pecado que está em nós, que somos nós, mas nós choramos por causa dos pecados que nós continuamente cometemos. E quando nós falamos aqui, queridos, de chorar por causa dos nossos pecados, eu não estou falando de chorar por causa da consequência do nosso pecado, viu? Eu estou falando por causa das consequências dos nossos pecados. Eu estou falando de chorar por causa do pecado em si. O pecado em si, ou seja, aqueles que choram apenas porque foram apanhados no pecado, esses não estão chorando por causa do pecado em si, mas por causa da vergonha, por causa da consequência dos seus pecados. Aqueles que choram por causa dos seus pecados em si, por causa dos pecados e não das consequências do pecado, eles choram até quando não são apanhados, até quando não são pegos no seu pecado. Né? Então, assim, uma coisa é o ladrão de banco que chora porque foi preso. Outra coisa é o ladrão de banco que chora porque, mesmo não tendo sido preso, ele se arrepende daquilo que ele faz. Eu exagerei aqui, né, cara? Eu dei uma perspectiva a respeito do que é chorar por causa do pecado em si. Né? O presbítero Emanuel brinca muito falando que nós podemos fazer todas as coisas, o que nós não podemos é sermos pegos fazendo todas essas coisas, né? Ele brinca falando que as pessoas normalmente no mundo pensam assim, né? Então, assim, poder dirigir sem documento, você pode. Você só não pode ser apanhado, né? Dirigindo sem documento, né? E o que está por trás dessa perspectiva é exatamente essa fala que o presbítero Emanuel brinca conosco, né? Ele fala assim, olha, se alguém... As pessoas normalmente pensam por aí assim, eu posso fazer o que eu quiser, eu só não posso ser apanhado fazendo isso que eu estou fazendo, né? Eu acho que isso é um pouco do que norteia a política brasileira, né? Eu posso fazer o que eu quiser, eu só não posso deixar que descubram que eu estou fazendo isso, né? Queridos, quando nós falamos de chorar por causa dos nossos pecados, nós estamos falando chorar até mesmo por causa daqueles pecados que não existem consequências aparentes. Chorar até mesmo por causa do olhar impuro. Chorar até mesmo por causa da ganância. Ainda que todas essas coisas podem levar a consequências terríveis também, viu? Mas não, eu estou falando sobre chorar a respeito daqueles pecados que nós cometemos em secreto, que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém nunca vai descobrir, por causa da inveja, por causa da ganância, chorar por sentirmos essas coisas, por percebermos essas coisas em nós, mas é lógico, chorar também por causa daqueles pecados que são manifestos, mas que ninguém nunca perceba, tá? Então, nós estamos falando de chorar por causa do pecado em si, e não por causa da consequência, por causa da vergonha, porque fomos apanhados em pecados. Mas não esqueça também, irmãos, que moralismo também é pecado. Ou seja, você não precisa chorar somente os seus erros. Você não precisa chorar apenas as falhas e os pecados que você comete. Mas você precisa chorar também por causa da motivação que você tem de acertar. Porque muitas vezes a motivação que nós temos para fazer o que é certo é o louvor dos homens, é sermos reconhecidos como homens de Deus, servos de Deus. Será que o motivo pelo qual você vive essa vida tão correta, tão perfeita,
não é a vontade de receber o louvor dos homens? Será que a sua motivação não é um alívio para a sua consciência? Será que você não vive essa vida correta que você vive, né, cheia de moralismo e de legalismo, só para mostrar para os outros que você tem uma moral mais elevada, uma ética superior? Porque você é um homem de Deus, um servo de Deus? Você precisa se lembrar de Isaías capítulo 64, versículo 4, onde o Senhor Deus fala que a nossa justiça são trapos de imundícia. A nossa justiça, as nossas obras de justiça são trapos de imundícia quando não são de acordo motivadas pelo próprio Deus, como uma operação do próprio Deus. Mas nós também devemos chorar, queridos, por causa dos pecados do mundo. Quem verdadeiramente chora por causa do seu pecado também vai chorar por causa do poder e dos efeitos do pecado na nossa sociedade. Nós temos aí alguns exemplos, né? Anota esses textos para você ler depois aí, né? Ó, Salmo 119, versículo 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Jeremias 9, versículo 1. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias 13, 17. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Ezequiel 9, versículo 4, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, nós também choramos por causa dos pecados que o mundo comete, né? O presbítero Kleuber fala assim, ó, Tiago, então sendo nossa situação é ainda pior quando, sendo pecadores, continuamos confortáveis e não choramos pelo nosso pecado, já que não somos denunciados diariamente. Presbítero Kleuber, o meu último slide é a respeito disso. Porque existe algo pior do que ser pecador. E eu quero falar mais sobre isso. Existe algo pior do que ser pecador. Né? Então, quando a tristeza quanto ao pecado em geral, o pecado que tem corrompido toda a vida humana, que torna todas as pessoas pobres de espírito, que causa sofrimento e opressão no mundo, né? Você precisa chorar por causa disso, você precisa chorar por causa do tráfico sexual. Você precisa chorar por causa da pedofilia, por causa do incesto, por causa da opressão dos pobres. Você precisa chorar por causa da pandemia de AIDS na África. Você precisa chorar por causa da opressão das mulheres, por causa da opressão dos fracos, por governos injustos. Você precisa chorar por causa de ocupação de exércitos conquistadores. Você precisa chorar por causa do recrutamento de crianças para milícias horríveis, lideradas por dominadores e chefes, guerreiros cruéis. Você precisa chorar por causa disso. Se você se entristece verdadeiramente por causa do seu pecado, então você não pode deixar de se entristecer pelo pecado ao redor do mundo. E nós já falamos sobre isso, mas também nós precisamos chorar pelo que toda essa pecaminosidade fez a Jesus. A tristeza do Evangelho, queridos, é a tristeza pelo modo como o nosso pecado e o pecado do mundo ofendem a Deus. Jesus morreu por causa disso. E a tristeza que nós devemos sentir, queridos, é a tristeza pelo fato de que os nossos pecados, o nosso pecado, nós mesmos, matamos o Salvador, que tanto nos amou e que nos mostrou tanta graça no Evangelho. Jesus morreu por causa do meu e do seu pecado. Eu sei que a gente está super adiantado na hora já, queridos. Eu quero terminar logo, logo, mas eu não posso romper a aula aqui no meio sem terminá-la, tá?
Quando o filme A Paixão de Cristo foi feito, o diretor, né, o Mel Gibson, né, aquele que mais investiu nesse filme, e que é um ator bastante conhecido, ele disse que ele fez questão de que aquela mão que pregava, a cena daquela mão pregando os cravos de Cristo, né, na cruz, ele fez questão de que aquela mão fosse dele, né, foi ele. E isso foi muito simbólico, isso me emocionou muito quando ele falava. Ele falava assim: eu fiz questão, porque eu queria demonstrar que quem matou Jesus não foram os judeus. Quem matou Jesus não foi o Império Romano. Quem matou Jesus fui eu e o meu pecado. Essa é a verdade, queridos. Nós precisamos chorar por causa disso. Né? Agora, diante disso que o presbítero Clubber chamou a nossa atenção, queridos, nós precisamos chegar à conclusão de que existe algo muito pior do que o pecado. Porque o choro espiritual, ele é absolutamente necessário para a vida cristã, para a verdadeira vida cristã, irmãos. Ninguém pode ser verdadeiramente cristão sem chorar por causa do pecado. E isso acontece, queridos, porque ninguém pode ser verdadeiramente consolado sem efetivamente chorar. Por isso, a pior coisa que poderia acontecer na nossa vida não é o pecado. A pior coisa que poderia acontecer na nossa vida é a incapacidade de chorar por causa do pecado. Por causa desses 4 motivos que eu listei ali. A nossa falência espiritual, os atos pecaminosos que nós cometemos por causa da nossa falência espiritual, os pecados do mundo e o que tudo isso causou em Jesus. O pecado não é a pior coisa que existe. A pior coisa que existe é a incapacidade de chorar por causa do nosso pecado. Ou seja, como o presbítero Clubber colocou ali, nossa situação é ainda pior quando, sendo pecadores, nós continuamos confortáveis e não choramos por causa do nosso pecado, já que nós não somos denunciados, já que ninguém nos apanha, já que ninguém percebe, já que não existe uma consequência visível, aparente, temporal para o nosso pecado. A verdade, queridos, é que aquele que chora por causa do pecado será consolado. No entanto, quando existe uma incapacidade de sofrer por causa do pecado, é porque nesse caso não haverá consolo. Não vai existir consolo, ou seja, existe esperança para aquele que peca, mas não existe esperança para aquele que não sofre por causa do seu pecado. O que acontece, queridos, é que nós tentamos amenizar a realidade do pecado. O choro espiritual é necessário para a vida cristã. E como consequência disso, irmãos, nós precisamos parar de tentar racionalizar o nosso pecado, sabe? Tentar diminuir o nosso pecado. Acho que está na moda no século XXI, né? No finalzinho do século XX isso já vinha à tona e agora se intensificou ainda mais. Esse negócio de ficar relativizando o que é pecado, o que é maldade. A gente tem que parar de racionalizar o nosso pecado, queridos. Nós temos que parar de tentar dar uma desculpa para as coisas que nós pensamos, para as coisas que nós falamos e para aquilo que nós fazemos. E quando eu falo disso, queridos, eu tô dizendo que isso até é expresso nos nossos pedidos de perdão. Você quer ver? Você já reparou como você pede perdão? Eu faço isso também às vezes. A gente sempre fala assim, puxa vida, me perdoa. Mas é que você também, hein? Você podia ser alguém mais fácil. Mas não é isso, queridos. Me perdoa porque eu fui grosseiro, porque eu fui rude, porque eu sou assim. Até quando a gente pede perdão, a gente tenta justificar o nosso pecado. A gente tenta colocar no outro o nosso erro. Ah, me perdoa, mas é que... Quando você pede perdão, não existe um mais é que. Se você disser, me perdoa, mas é que... É porque você está tentando justificar o seu pecado. Você está tentando racionalizar o seu pecado. Você não está chorando por causa do seu pecado. A gente tem que parar de fazer isso, queridos. Quando nós percebemos a desolação e o horror do nosso pecado, então é inevitável chorar.
E é quando nós choramos, queridos, por causa disso, que o sorriso de Deus acontece. Sabe por quê? Porque existe um consolo indescritível. Na primeira bem-aventurança, irmãos, nós somos inseridos na realidade do reino. E então nós passamos a desfrutar das bênçãos de pertencermos a este reino, queridos. Agora, nesta bem-aventurança, então, nós percebemos a primeira bênção do reino. Não a primeira de maneira cronológica, mas a primeira de maneira lógica. Porque quando nós percebemos a nossa falência espiritual, quando nós reconhecemos a nossa maldade e o nosso pecado e choramos por causa disso, choramos por causa do que isso causou em Cristo, fez em Jesus, então nós recebemos um consolo indescritível. E aí, queridos, nós recebemos um consolo que é imediato. Um consolo que vem na mesma hora. João 14, 16 e 17 diz assim, ó, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. A palavra grega utilizada para serão consolados é exatamente a mesma raiz, a mesma origem da palavra que o Senhor Jesus utiliza para se referir ao Espírito Santo, o Consolador. É a mesma raiz, tem a mesma origem. E isso vai nos demonstrar, queridos, que o consolo de Deus, o consolo que vem de Deus, é um consolo relacional. Ele vem a nós em forma de uma companhia divina habitando em nós. Ele é o nosso aliado, nos confortando, nos consolando por causa do nosso sofrimento que vem em decorrência do pecado, do nosso e do pecado do mundo. A presença do Espírito em nós, queridos, também é a base do perdão que recebemos de Deus. Porque é o Espírito que testifica com o nosso Espírito, esse é o texto de Romanos capítulo 8, versículo 16, é o Espírito que testifica com o nosso Espírito, para o nosso Espírito, né, de que apesar do horror do nosso pecado, Deus de fato nos adotou como filhos. Romanos 8,16 diz isso, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, apesar do horror do nosso pecado, apesar da desolação do nosso pecado, nós fomos consolados, nós fomos adotados e agora somos filhos de Deus. Nós somos adotados porque fomos perdoados e nós fomos perdoados e porque nós fomos perdoados, então, nós encontramos consolo. Mas esse não é o único consolo que nós recebemos, queridos, porque nós também receberemos um consolo no futuro. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz assim, e o Senhor lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Além desse consolo imediato que nós recebemos com a presença do Espírito em nós, irmãos, nós temos a promessa de um consolo futuro, de um consolo que é eterno. O consolo que nós experimentamos agora, queridos, que aqueles que choram experimentam agora, é apenas uma realização parcial do que nós mesmos iremos provar, iremos conhecer no futuro, quando Jesus retornar e consumar o reino dos céus, do qual nós já fazemos parte. Nós fomos perdoados, queridos. Nós somos salvos dos nossos pecados. E em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. E por isso nós passaremos a eternidade com Ele. Esse é um baita do consolo, não é verdade? Concluindo, finalmente, 10 minutos de atraso, me perdoem. Você é uma pessoa que chora? Jesus o amou tanto
que ele estendeu voluntariamente os braços para sofrer a ira justa de Deus, a ira santa de Deus, mas uma ira que era contra mim e contra você. E Jesus voluntariamente estendeu os braços por minha causa, por sua causa, na cruz do Calvário. Chora o seu pecado. Chore o seu pecado. Chore a sua condição. Chore os atos pecaminosos que você comete. Chore o que tudo isso fez com Jesus. Mas também se regozije no consolo. Se alegre, porque você é abençoado por Deus por causa desse consolo. Bem-aventurados são os que choram por causa destes motivos, porque somente estes que sofrem a tristeza do Evangelho serão consolados. Mas não apenas chore, celebre a Jesus. Porque mesmo que o Evangelho tenha te mostrado o quão terrível, o quão horrível, o quão desolador, o quão cruel é o seu pecado e o quão incapaz você é de expiar esse pecado e obter perdão a Jesus, diante de Deus, celebre a Jesus, porque Ele pagou o preço desse pecado horroroso que nós somos, fazemos e que o mundo comete. Celebre a Jesus, porque Ele te consola perfeitamente no seu chorar. Que Deus, queridos, nos abençoe. Vamos orar para encerrar? Perdão por passar do horário, queridos, mas eu precisava concluir a aula hoje. Na próxima vez que estivermos juntos, nós vamos para a próxima bem-aventurança, a terceira bem-aventurança. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Eu vou orar e logo em seguida encerrar a nossa transmissão. Então, por conta disso, quero lembrar que na noite de hoje nós vamos transmitir o nosso culto, cheios de novidades. Que Deus abençoe você, te dê um excelente domingo com a sua família, com seus queridos. Que Deus te abençoe. E nós nos encontramos de novo à noite, no culto à noite. Que o Senhor nos conduza com graça, nos preserve a nossa saúde e que nós possamos nos ver, ou quem sabe você possa me ver, né? Porque eu nem sempre eu não vou poder te ver enquanto estivermos lá no culto, mas que você participe do culto com a sua família, que seja um tempo proveitoso e abençoador para a sua família enquanto vocês participam, realizam o culto na casa de vocês. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um bom domingo. E que tudo isso que nós meditamos e estudamos na Tua Palavra nesta manhã possa entrar no nosso coração e que nós sejamos profundamente impactados por aquilo que o Senhor nos diz na Tua Palavra. Derrama de graça sobre a nossa vida, ó Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se você ficou com alguma dúvida ou quer continuar a nossa aula, a nossa conversa, você fique à vontade para entrar em contato comigo pelo WhatsApp e assim nós, quem sabe, podemos continuar conversando ou quem sabe que eu possa, se assim eu puder, souber, tirar qualquer dúvida que você tenha. Que Deus te abençoe. Grande abraço a todos.